Show de bola. Angelo, obrigado. Primeiro, obrigado para você pela link, pelo convite aí. Tá dando para ouvir bem o áudio? Show de bola. Bom, primeiro contar um pouco do como é que eu comecei a me interessar por carreira, né? Acho que eu tenho um histórico aí de engenharia, trabalhei na indústria, trabalho atualmente num banco e mecânica. Ah, é? Boa. E aí, cara, eu sempre quis trabalhar com carro, sempre quis trabalhar inicialmente com a parte esportiva, Fórmula 1, depois, putz, mudou os planos, falava, pô, acho que é indústria, acho que é mais estável e tal. E aí eu tive uma primeira experiência numa indústria de pneus, e lá nessa experiência, cara, foi bem difícil porque eu tinha um gestor muito... era um exemplo de como não, de como não ser um gestor. Um cara super difícil, era uma cultura empresarial bem difícil, não tinha encarreiramento, feedback, não existia nada disso, cara. Era porrada todo dia e era meu primeiro emprego formal, assim, então eu aprendi que isso era legal, que isso era assim, trabalhar era assim. E aí quando eu fui pro banco, eu tive o privilégio de cair de ser contratado por um cara que é meu amigo até hoje, que é um cara super fora da linha na gestão de pessoas. Então, já trabalhei com outros líderes, só que o cara é super especial. E aí o fato de ter saído de um cara difícil para um cara muito bom, de ter dado esse salto, me fez, primeiro, valorizar muito a liderança que eu tinha. E segundo, querer me espelhar nele ao máximo, né? Então a forma como ele conduzia as coisas ali no dia a dia dele e tal, eu comecei a olhar isso tudo, tentar modelar ali para minha atuação ainda como estagiário. E aí eu vi que as coisas começaram a dar, surtir efeito. Mesmo estagiário, quando você aplica a estratégia ali no planejamento, acompanha as suas ações de forma bem ativa, as coisas vêm rápido. E aí, cara, eu comecei a me interessar bastante pelo tema, evoluindo um pouco na história aí. Eu abri uma primeira empresa com um amigo do banco também, que tem a ver com o mundo de RH. Fiquei um ano nesse projeto em paralelo com o banco, depois da graduação aí. E aí neste momento eu me apaixonei pelas metodologias de inovação, digamos assim. Então, design thinking, Scrum, todas essas coisas eu comecei a aprofundar muito para melhorar a operação da empresa, porque a gente tinha dois recursos e, cara, das 6 à meia-noite ali, só pouco tempo, né? E depois do trabalho a gente dá pra fazer bastante coisa. E aí, cara, eu precisava aumentar a velocidade da operação ali. E aí eu peguei e comecei a me apaixonar por esse tipo de metodologia e tal, comecei a levar para dentro do banco, né, as minhas atividades dentro do banco. Fui para uma área, dentro da área de projetos ainda que eu trabalho até hoje, mas eu fui tocar uma parte mais de inovação lá dentro. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui me apaixonando cada vez mais pela parte de carreira. E aí acho que 2019 para cá, eu formatei um pouco o visual do Carreira Talks, né? Então, hoje a gente oferece cursos online, acompanhamento individual ali dos profissionais e é um grande hobby para mim. Eu me apaixono, eu adoro falar sobre carreira e principalmente para pessoas que estão começando a carreira agora, então os estagiários, os júniores que estão começando agora. Eu acho que é super importante desde já a gente ter um olhar bem especial para a nossa carreira, totalmente, porque cara, é muito romântico esperar que o líder faça isso pela gente, né? Então eu me considero um privilegiado de ter tido uma pessoa assim na minha carreira e a informação que eu extraí daquele momento e de todos os meus estudos até então, eu faço o máximo para que pessoas consigam ter isso também, porque eu acho que informação é muito importante e bem aplicada e gera resultados bem mais rápidos. Certo. Bom, eu separei aí 3 tópicos para falar um pouco de planejamento de carreira, né? Para destrinchar um pouco isso para a galera aí. Mas o mais importante de planejamento de carreira é você saber que assim, putz, tem algumas pessoas que pensam assim, putz, eu não vou planejar porque eu vivo a vida um dia após o outro, eu não consigo prever nada, pode aparecer um coronavírus aí que muda tudo, então para que eu vou planejar? O fato é o seguinte, principalmente de planejamento, ele não vai acontecer na completude, né? Então você pode planejar da melhor forma, ele nunca vai acontecer como você previu. Só que se você não planejar, você não sabe se você está no caminho que você gostaria ou não. Você não tem como medir isso. E aí, o efeito disso é que você fica
um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos na mesma atividade, com o mesmo gestor, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos pares e nada muda. E aí você fica com aquela insatisfação, que é só uma pontinha, né? De insatisfação, cara, eu queria estar ganhando mais, eu queria estar numa outra posição. Não necessariamente você tem horror à segunda-feira, né, a musiquinha do Fantástico, mas você vai pro trabalho meio, vamos aí. E eu acredito muito, exato, eu acredito muito que a vida pode ser muito mais que isso, cara. E quando a gente tem felicidade no trabalho, eu não vou nem entrar na questão aqui de propósito, né, mas quando a gente tem alegria de fazer o que a gente faz, as coisas acontecem muito mais fácil. Então é mais fácil de você ter uma ideia legal, é mais fácil do executivo da tua empresa comprar a tua ideia, é mais fácil de você pegar os melhores projetos, de você ser reconhecido. Tudo converge para um objetivo maior, né? Então é muito importante que você encare o planejamento como uma ferramenta sua e não é do gestor. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei, esse meu gestor ele me chamou e falou assim: "Ô, Vitão, cara, isso é o segundo. Ele me chamou e falou assim: Vitão, isso aqui é um planejamento de carreira. Isso aqui é onde você quer estar e tal. Veja bem, essa é a primeira e única vez que eu vou te chamar para uma conversa como essa." Aí eu achei um pouco estranho, né, filho? Olhei assim pra ele, mais um. Aí ele pegou e falou assim: "Não, você não entendeu. É a última vez que eu vou te chamar para uma conversa como essa. Quando você quiser falar sobre carreira, eu vou dar um jeito na minha agenda e eu vou flexibilizar para a gente falar. Mas eu nunca vou puxar essa conversa com você. É sempre você que vai puxar essa conversa." Cara, aquilo pra mim, ele pode ter falado de uma forma superficial ali pra ele, mas aquilo pra mim bateu com uma força tão grande, cara, que eu levei aquilo pra minha vida. Então, eu peguei outros líderes que não dão a mesma importância que ele dá. Mas aquele insight ali me fez acreditar que se eu não planejar, se eu não perseguir os meus resultados, fora do horário de trabalho, né, fora do expediente, antes do expediente, depois, sábado, domingo, se eu não dedicar energia para isso, as coisas vão se estender muito, a minha subida, a escalada na empresa vai se estender muito. Então, primeiro ponto para a galera aqui, planejamento de carreira, é muito importante para você. Para você saber quais passos você vai trilhar. Beleza. Primeiro objetivo aí, primeiro item, eu tô com uma colinha aqui do lado, tá? Boa. O primeiro item é definir os objetivos. É muito importante que você saiba definir os objetivos, e os objetivos eles vão além da promoção. Então, se você é um júnior ou um estagiário, vai além da promoção para júnior, vai além da promoção para pleno. Os seus objetivos eles precisam ser mais cascateados, né? Então, o que significa ser promovido ou ser efetivado para você? Entregar alguns projetos, conseguir melhorar alguns indicadores. O que é isso? Você precisa ter clareza disso. Então, é importante que você contrate alguns combinados, faça alguns combinados com o teu gestor, para você saber quais passos você precisa dar. Então, como é que você vai ser avaliado, né? Putz, eu preciso melhorar este indicador, eu preciso conseguir implantar este projeto, eu preciso garantir a funcionalidade 100% deste processo, eu preciso atender este cliente. Mas tenta colocar os pinguinhos nos is ali exatamente o que é esperado. Que aí você consegue, não que se você entregar esse projeto você vai ser promovido, dificílimo o gestor prometer isso. E se ele estiver fazendo muitas promessas assim, desconfie do seu gestor, né? Mas assim, é importante você saber quais são os objetivos que você vai trilhar nos próximos meses, por exemplo. Porque às vezes as pessoas falam assim: esse ano eu quero ser promovido. Cara, esse ano tem 12 meses, cara. E aí a promoção ele depende de vários não, eu enxergo 2 fatores para uma promoção. Primeiro, ter a vaga. Hoje a gente está num cenário super incerto, mais do que nunca. Muitas empresas já estavam numa linha de reduzir quadros, então precisa ter a vaga. E segundo, você precisa estar preparado. Aí às vezes, o teu superior, não precisa nem ser o teu gestor, mas um cara mais sênior na tua equipe saiu, foi para outra empresa e tal, apareceu a vaga. E aí você não está preparado. Cara, e aí? Aí você vai procurar no mercado, ele vai fazer uma movimentação com outra pessoa, então você precisa colocar a régua de você estar preparado antes que todo mundo. Então, para você estar preparado, quais são os objetivos que isso precisa acontecer? Então, beleza. Dentro do planejamento estratégico, o primeiro item é definir os objetivos. Então, uma conversa muito próxima com o gestor direto ali. Exato.
E aí, beleza, você vai definir seus objetivos, você precisa interpretar os seus resultados, né? O que é interpretar os resultados? Você saiu de uma reunião, foi bom ou foi ruim aquela reunião? Seu gestor te colocou ali a oportunidade de apresentar num comitê, numa reunião importante, um monte de gente, tal, não sei o que, você se preparou, foi lá, falou. Pô, foi bom ou foi ruim? Se foi ruim, as pessoas normalmente é mais fácil as pessoas mensurarem, né? Foi ruim porque eu me embananei no começo, fiquei nervoso, fiquei evidente. E se foi bom, por que foi bom? Né? Então, essa reflexão depois das dinâmicas é muito importante para você aprender, tanto com ruim, tanto com bom. Né? Então, isso é um item para você interpretar a tua jornada, como é que você está evoluindo ou você não está evoluindo. Essa semana foi boa, essa semana não foi boa. Sexta-feira para pensar assim, putz, essa semana foi boa ou não foi? E aí ataca de novo na próxima semana. Segundo item, putz, interpretar os resultados, interpretar o caminho necessário para isso, também um alinhamento com os objetivos estratégicos da tua empresa. Então não adianta você, puxa, eu quero fazer esse indicador aqui, vamos supor que alguma pessoa, Joãozinho ele precisa fazer o indicador A, B e C e implantar o projeto D nesse semestre. Pô, beleza. Só que isso vai te garantir o teu próximo passo? Primeira pergunta. Então você precisa saber se é isso mesmo que vai te garantir. Então essa certeza que você tem precisa passar por uma conversa ali de corredor com os outros gestores, outras pessoas da empresa. Cara, o que está na pauta, o que é mais importante, o que a empresa está olhando. Então você precisa saber o que está rolando para também propor para o teu gestor novas coisas. Né? Então você não vai deixar de garantir os processos A, B e C e o projeto D. Vai fazer o teu. Mas você precisa propor outras coisas. Né? E quando você propõe outras coisas, aí alguém pode estar pensando assim, puxa, mas aí eu não dou conta nem do processo A, B e C e do projeto D, eu vou propor outras coisas. Cara, ao meu ver, a subida, a escalada na carreira passa por você se esforçar muito mais do que teu pai. Então, se você está disposto num sábado, 8 da manhã, vendo uma live de carreira, eu acho que você está querendo alguma coisa a mais. Né? Então, aproveita isso e saiba que vai ser difícil sim. Saiba que essas análises, esse trabalho todo, é fora do horário de trabalho. É a hora que a galera está no bar, é a hora que a galera vai para a festa. Né? Então, é importante que você pare para pensar. Né? Só um último comentário aqui no primeiro ponto do planejamento de carreira. Essa galera que está se formando, né, está acabando a facul e está procurando estágio, já está no estágio, está sendo efetivado, enquanto a gente está no período ali de graduação, a gente perde a capacidade de planejar o longo prazo. Porque a gente acostumou que tem o próximo semestre ou o ano seguinte e vai ter aquelas matérias e no próximo mês vai ter aquela prova, e a gente perde a capacidade de olhar para o longo prazo. Então é muito importante que quem esteja no mercado agora consiga olhar para o futuro, olhar para frente de forma bem estratégica e conectar aí com os objetivos do hoje. Né? Então eu estou falando isso porque às vezes, cara, nem o teu gestor direto tem esse insight. O teu gestor direto está tão atolado com tanta coisa, cara, que ele está fazendo, cara, faz esse processo ABC e põe o projeto D de pé. Ele não consegue ter esse acho que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Então, quanto mais safo você for nesse sentido, melhor. Eu acho que planejamento de carreira começa antes da faculdade, na verdade. Assim. Eu tenho uma sobrinha na família que está na época aí de escolher vestibular e tal, e ela está, o que eu faço? Tem algumas opções e tal. Eu vi umas lives aí, eu acho que o Álvaro falou um pouco disso, que é importante que antes de você escolher o que você quer fazer de curso, que você conheça como é que é a dinâmica do dia a dia daquela empresa, daquela tarefa. Então, LinkedIn está aí para isso, né? Então adiciona a galera lá no LinkedIn, e aí é como se fosse vendas, tem um funil de vendas, né? Então de 50 que você adicionar, uns 10 vão topar, e desses 10 você manda uma mensagem para tomar um café, para fazer um bate-papo por vídeo e tal. Para conhecer um pouco da dinâmica dele. Então, mesmo você estando antes da faculdade ou durante a faculdade, certo?
Cara, eu acho que, só retomando um pouco, eu acho que começa antes da facul, durante a facul dá super para você continuar a fazer esse planejamento. Primeiro, o planejamento aí é selecionar quais carreiras, quais empresas você quer entrar, né? Quais empresas você quer trabalhar. Faça essa lista, eu acho que é importante você ter uma lista bem grande de carreiras, não fica mirando em as cinco mais legais e tal, porque você corre o risco de, puta, ou o processo não está aberto, ou você não ter passado e você se frustrar. Então eu acho que é importante você ter uma lista grande, inclusive para você ir treinando também. Então mete o Excelzão lá, puta, lista todas as empresas, o setor que você quer trabalhar, vai para o LinkedIn, adiciona muita gente do LinkedIn, e como eu falei lá do funil de vendas, né? Então adiciona muita gente, parte dessa galera vai te adicionar e parte dessa galera vai responder suas mensagens. Manda uma mensagem para essa galera. Eu acho que é importante você mandar essa mensagem, mas não é no intuito de, putz, eu quero trabalhar aí, me contrata, não é por aí. É um pouco de entender qual que é a dinâmica daquela empresa, saber o que a pessoa faz, não adiciona só alto escalão, lá, o diretor executivo, o vice-presidente, adiciona a galera analista mesmo. Essa galera gosta de ajudar muito mais do que a gente pode imaginar. É difícil um analista, um coordenador, um gerente, receber pessoas que queiram falar de carreira, e as pessoas gostam de ajudar. E aí quando a gente adiciona esse tipo de gente, de profissional, a gente se surpreende. Então, adiciona muita gente assim, tenha lá o seu LinkedIn atualizado, o seu currículo atualizado. Acho que é importantíssimo tarefas, atividades diversas, né, extracurriculares, que mostra também que você está numa jornada que não é só festa. Acho que é importante o quanto antes acho que não é que não tem que ter festa, mas o quanto antes a gente sacar que a vida é mais do que isso, mais cedo você tem os resultados e você não vai deixar de curtir. Então acho que eu daria essas dicas assim pra galera. Fala com muita gente, vai em evento. Outra coisa legal também é escrever na internet. Então, o que você está aprendendo na facul, com o que você está vendo no mercado, nos eventos, cara, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Formata a tua e escreve um texto, não precisa ser um texto gigante no LinkedIn, e o LinkedIn ele tem uma entrega muito boa, então muita gente vê os conteúdos. E uma coisa por que eu recomendo escrever na internet, que quando você escreve, você formata as suas ideias e você exercita uma habilidade muito importante hoje em dia, que é a escrita. Então, como você se comunica de forma escrita, né, você acaba levando isso para o teu trabalho quando você escreve e-mails mais elaborados. Quando você está numa roda de amigos, você consegue também, de forma mais estruturada, emitir opiniões sobre temas mais complexos. Então, acho que é super legal, isso só tem a contribuir. E aí o mercado começa a te ver também, né? Porque quando você estiver num processo seletivo de alguma empresa, essa empresa vai entrar no teu LinkedIn, certamente vai ver o que você faz lá dentro. Beleza? É que assim, contratação, tem muita coisa no mercado, na internet, né? Como se preparar, como é que você vai para uma entrevista e tal, não sei o quê. E eu gosto de abordar esse tema já quando você já está contratado, que não necessariamente você está buscando um emprego em outra empresa, mas você ainda quer crescer dentro da sua empresa, né? Então, o que é isso? Quando você planejou a tua carreira, né? O tópico 1 que a gente cobriu lá, você sabe o que você quer fazer e tal. Você saber um pouco mais do que a empresa, do que está no radar da empresa, do que está nos objetivos estratégicos, passa por conversar com os gestores, né, dentro da empresa, com as pessoas dentro da empresa. E aí é muito importante que você saiba contar a tua história, porque muitas dessas conversas elas começam com um café, né, um almoço. E aí, antes de você falar da estratégia da empresa, muito provavelmente vai ter algum momento que alguém vai te perguntar assim, cara, me fala aí, me conta um pouco de você, da sua história. Principalmente quando você fala com gestores ou com outras pessoas que não são os seus, né? Então, quando você sai para almoçar, por exemplo, com o chefe do teu chefe ou com o pai do teu chefe, essa pessoa não sabe muito sobre você e na maioria das vezes, pelo menos comigo e com as pessoas com quem eu interajo, aconteceu bastante, me conta um pouco sobre você. Isso. E aí, quando a gente olha para um universo ali de novos profissionais, né, de estagiários e
pessoas júniores, no começo da carreira, o interesse desses profissionais pela tua história é maior ainda, né? Cara, me conta aí o que você está estudando, o que você está fazendo e tal. E é muito chato aquelas histórias mornas, sabe? Pô, eu fiz tal curso, em tal lugar, eu estou no tal semestre e estou há tanto tempo na empresa. Essas pessoas com quem vocês vão almoçar, com vocês vão interagir, veja, com um objetivo primordial ali de você estruturar o seu planejamento de carreira, saber o que tem no radar e tudo mais. Acho que a gente pode entrar numa segunda oportunidade de como fazer isso, porque é um outro desafio, né? Quando você puxa conversas assim, é importante que essas pessoas, você precisa se colocar nos sapatos dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas fazem muitas conversas assim. E as pessoas, na sua maioria, elas também contam as histórias da mesma forma. Fiz a tal faculdade, estou há tanto tempo na empresa, faço essa atividade, trabalho com fulano. Então você precisa contar como se fosse uma série do Netflix, eu brinco, né? As pessoas, você precisa saber contar a tua história, primeiro, em capítulos. Então, onde eu estava, o que eu fiz depois, o que eu faço hoje, meio que um resumo. Você precisa aprender a contar a tua história, e eu acho que vale mais do que o currículo, por isso que eu falei que vale mais do que o currículo, porque você cantar o teu currículo não vai gerar muito valor ali para quem está ouvindo. Então é importante que você saiba contar a tua história em capítulos. Eu gosto muito de contar a minha história em aprendizados. Então, a cada momento da minha vida, desde que eu comecei a escolher o curso e tudo mais, eu conto um pouco do qual foi o meu aprendizado ali. Então, o que eu tive de experiência no momento X da minha graduação, o que eu tive de experiência no meu primeiro trabalho, lá com aquele chefe difícil, depois o que eu tive de experiência nas demais áreas. Então, aprendizados é um jeito, nas entrelinhas ali, de mostrar o que você sabe. Então você conta a tua história mostrando todos os teus skills. Você não precisa falar, olha, eu tenho Excel avançado, eu tenho inglês avançado, você não precisa falar isso. Mas se você falar que você ajudou a construir uma ferramenta que ajudou tal área, tal, e era em plataforma Excel, cara, tá subentendido que você domina o Excel, por exemplo, entendeu? E aí, você precisa treinar, né? Porque isso não cai de maduro. Fala assim, puxa, vou almoçar com alguém hoje e aí eu vou contar minha história. Não é assim. Preciso que você, pega um caderno ali, coloca ali, traça uma linha, fala quais foram os meus capítulos na minha história. E aí vai destacando aquilo, você não está inventando nada, você está apenas melhorando a forma de contar aquilo e fica muito mais fluido. Quando você vai para o primeiro café e você conta a tua história, você vai ainda ficar um pouco, né, eu conto assim, todo mundo já conta a história de um jeito. É só você modelar isso. Hoje se fala muito de storytelling está um termo super batido aí, tá até todo mundo usa isso, mas é uma forma de você contar a tua história em jornada, como se fosse um filme do Netflix, que você fica curioso, né, que fica interessante. E um tempero que eu gosto de colocar aí, eu acho que é super autêntico, é você se mostrar vulnerável. Uma vez que você tem a tua trajetória, a tua história, você está contando, eu fiz isso, fiz aquilo, aprendi isso, depois tive uma interação assim. A hora que você dominou, que você está confortável de falar, começa a contar teus tombos, cara. Isso é super importante. Porque eu falo com muita gente, que todo mundo fala, é como se fosse um Instagram da vida, sabe? Aquele selfie num lugar maravilhoso, e aí por trás daquele selfie estão, né, 25 tentativas, que nenhuma ficou boa, a discussão que teve com o namorado antes de tirar foto, sabe? E todo mundo conta isso nas conversas, nos almoços, nas entrevistas, né? Então, eu tenho Excel top, eu fui contratado e tal, não sei o que, é sempre perfeito. Você fala, cara, não aconteceu nada de errado aí na sua jornada. E aí, a partir do momento que você conta o teu tombo, cara, eu repeti um semestre, fui demitido. Depois que você conta esse tombo, fala o que você aprendeu, o que foi importante aquilo, né? Cara, isso você se mostrar vulnerável gera uma confiança para o interlocutor muito forte. Então, é importante que a gente saiba jogar com isso também, para contar, para você ser sincero, você criar mais conexão ainda com quem está te ouvindo. E eu tenho certeza que essa pessoa não vai te esquecer, não vai esquecer a tua história, né? Então, eu acho que isso é o que eu queria comentar aqui no ponto 2. Então,
para você planejar a tua história, a tua carreira, saber o que você quer perseguir. 2, para você mergulhar nesse planejamento e fazer ele de forma mais robusta e estratégica, você precisa falar com muita gente, para isso você precisa aprender a contar a tua história. E 3, né, o terceiro, então evoluindo um pouco no roteiro. E aí, para você contar a tua história, você vai passar por, como é que eu tenho abertura para falar com a liderança? É importante que você faça essas conversas para você saber um pouco mais o que você pode fazer na tua carreira, ou como é que você dá os próximos passos, com pessoas que são mais sêniores, né? Então, não estou nem falando das pessoas sêniores da sua equipe, do seu gestor, dos pares do seu gestor. É importante que você fique à vontade para falar com o gestor do teu gestor, com o gestor do teu gestor. Em grandes empresas, isso é um trunfo que você tem na mão, quando você não fica com um borboleta no estômago de falar com o diretor executivo, com o vice-presidente, o presidente. Quanto mais abertura você tiver para falar com essas pessoas, mais flui da tua carreira. Né? Eu tive uma experiência que, assim, quando eu entrei no banco, é um grande banco, a natureza da minha atividade, o que eu fazia era, eu tinha que fazer uma tarefa que interagia com gestores. Então a escala nas empresas é muito diversa, né? Assim, os cargos têm vários nomes para várias atividades. O que a gente tinha lá é estagiário, júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, superintendente, diretor executivo, vice-presidente e presidente. Né? Tem bastante degraus ali. E aí a minha atividade, enquanto estagiário, era interagir ali com gerentes, por conta do que eu gerava um relatório para eles. Só que eu aprendi a trabalhar assim, então eu não tinha... E o meu dia a dia era direto com eles. Então eu não aprendi ficar com vergonha, sabe? Ou ter receio de falar com o líder, porque meu dia a dia era esse. Então, por conta do destino, para mim estava tudo bem ter que interagir com o gerente, com o superintendente. E aí quando eu via outros pares, os meus pares, eles faziam atividades que a interação no máximo era com o próprio coordenador. Então quando ele tinha que falar com o superintendente, cara, as coisas estão mudando ainda. Na empresa hoje está muito mais à vontade, né? Empresas de startups, assim, é muito mais tranquilo a tratativa, mas em grandes empresas isso ainda é presente, né? Ainda é muito vertical. Por mais que o gestor use calça jeans, Vans, camiseta e sente com a galera do lado ali, né, com o notebook, é importante. Às vezes rola um pouco disso. Então, quanto mais a galera se sentir à vontade de falar com o gestor, é mais fácil para ele ir evoluindo na carreira dele. Por que é mais fácil? Porque, primeiro, quanto mais abertura você tiver com essas pessoas, mais fácil de você ter conversas ali, pequenas interações com essas pessoas. E o que ajuda nessas pequenas interações? Principalmente para a gente colher o que está na agenda, o que é o mais importante, qual que é o próximo passo estratégico da empresa, o que a empresa está olhando. A empresa está olhando inteligência artificial, está olhando blockchain, está olhando contratação de um nicho diferente de pessoas, está olhando diversidade, está olhando... Exato. E é importante você ter muita proximidade com esse tipo de profissional dentro da empresa, porque você vai pegar esses insights e você traduz isso no teu dia a dia, no teu planejamento de carreira tático ali na semana. E aí você coloca essas atividades, cara, e é muito mais fácil você se diferenciar das pessoas. E aí, galera, percebam que eu não estou falando aqui de puxa-saquismo. É muito diferente de puxa-saquismo. Você não está indo lá para falar chefinho, lindo e tal. Não, você conversa muito estratégica. É importante você saber que não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, tem algumas pessoas que vão olhar e falar assim, não, eu não. Puta, por que eu vou lá interagir lá com o gestor? Cara, tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas, mas sabem que vocês vão ser criticados por isso, né? As pessoas vão falar mal de quem faz isso, mas da experiência que eu tenho, todo mundo que eu vi fazendo isso tem resultados muito bons e muito mais rápidos que os demais. Para você fazer isso,
Pode falar, pode falar. É o primeiro ali, o comportamentos ali, né? O que que, o que é importante? Primeiro, você se comportar cargos à frente. Isso é tão simples quanto isso. Então, se você é um estagiário, comporte-se ali 2, 3 cargos à frente. Então, comporte-se como um pleno, como um sênior. Se você é um júnior, comporte-se como um sênior, um coordenador. Se você é um pleno, cara, coordenador, gerente. É tão simples quanto isso. E como é que você faz isso? Modela essas pessoas. Assim como voltando lá no começo, que eu via o meu gestor trabalhar e a forma como ele trabalhava, eu comecei a colocar, copia, faz igual. Então, se você está numa reunião grande e aí o teu superintendente ou a sua superintendente fez um comentário na apresentação, cara, faltou isso, é importante que a gente tenha este olhar, ou é importante que a gente cubra isso. Vai pegando esses comentários, essa forma de olhar e traduz para o teu dia a dia e passa a fazer também. Então, o teu gestor ele está puxando um conference call com 3 países e aí ele mostrou uma agilidade ali que ele conseguiu falar com a secretária para pedir uma informação, anotou o telefone, passou para o outro. Cara, você está do lado, você está olhando o que está acontecendo. Começa a modelar aquilo e faz igual. Então pode ser tão simples quanto conduzir uma reunião grande, uma reunião importante, ou também tocar num projeto gigante. Então, você tem um projeto gigante lá com uma série de fornecedores, e aí o teu gestor, o teu gerente ali, ele faz um acompanhamento no detalhe, ele cobra os seus stakeholders aí diariamente, ele tem um horário na agenda que ele liga para o cara para fazer um follow-up ali. Copia. Então, nas suas atividades, faz um follow-up diário nas suas atividades também. Então, é importante que você se comporte cargos à frente. E aí, novos gestores também. Putz, acabei de virar líder, o que eu faço? Copia teu superintendente, copia teu diretor. Quais são os objetivos, a forma que ele trabalha, como é que ele se coloca na frente das pessoas. Copia e faz isso que naturalmente as pessoas vão começar a olhar assim, mas peraí, o Ângelo é estagiário ainda, mas desse jeito, cara, isso é o melhor dos mundos. Quando outras pessoas, além do teu gestor, reconhecem uma maturidade absurda no teu trabalho, uma senioridade foda, fala, cara, não tá errado, vamos promover esse cara rápido. Então um pouco disso, né, pra gente se comportar cargos à frente. O segundo item aí de over delivery, o que eu quis dizer com isso, né? Você precisa, primeiro, como a gente já foi comentando ao longo da conversa, mas aí você precisa estar disposto a entregar mais do que é o teu escopo inicial ali. Você precisa entregar mais. Para você entregar mais, você precisa criar repertório. O que é criar repertório? Tem uma série de agendas hoje em dia, eu falei algumas agora há pouco aí, por exemplo, empoderamento feminino, LGBT, gênero, raça, pessoal mais velho, né, que trabalha de 40, 50, 60 anos, como é que esses caras são tratados dentro das organizações. Tem uma série de agendas super relevantes hoje em dia e eu vejo muita gente deixando de colocar, de se posicionar, porque não tem conhecimento do tema ali. Putz, esse tema, por exemplo, de mulheres no empoderamento feminino é super cabeludo, não dá para saber o que está ali dentro, então não vou falar nada. Então é importante que você estude, vá em eventos, leia artigos, leia livros, e quanto mais você estiver por dentro dessas pautas, eu falei algumas de diversidade, algumas de inovação que está muito batido aí, criptomoedas, blockchain, inovação, novos formatos de hierarquia, né? A adocracia está sendo muito falado atualmente, ao contrário da meritocracia, a adocracia ela é uma organização mais achatada, mais horizontal. Cara, tem uma série de coisas que estão surgindo por aí que é importante que a gente estude para a gente ganhar repertório. Por que ganhar repertório é interessante? Quando você for puxar uma conversa com um gestor desse para você saber o que está na agenda da organização e tudo mais, não dá para você falar para ele de futebol e Big Brother, né? Você precisa ter conteúdo, né? Não dá para falar ali, você viu quem ganhou, quem perdeu, você viu quem foi o líder. Nada de errado com quem assiste, está tudo bem, esse tipo de conteúdo, mas é importante que você tenha
conteúdo, que você tenha profundidade para falar de alguns temas, para que você se sinta de igual para igual nessas conversas. Imagina só se você estudou bastante um tema, sei lá, de empoderamento feminino, e aí você conseguiu um almoço com a tua superintendente, ela é mulher e ela está na jornada também de luta e tudo mais. Cara, olha que legal você tocar no tema, no assunto, e você ter conteúdo para falar sobre o tema. Puta, tem um podcast de Harvard muito legal, We Met Work, puta, muda um pouco a conversa, fala, puta, esse cara é estagiário, esse cara é júnior, mas ele tem muito conteúdo. E aí as coisas começam a convergir para a tua carreira. Só que veja, galera, isso dá muito trabalho, né? Isso não cai de madura, você precisa se dedicar a uma jornada que você precisa equilibrar isso tudo. Massa. Bom, vamos lá. Então a gente falou de 3 tópicos aqui dentro do planejamento de carreira, digamos assim, né, de forma geral. Então, primeiro, planejar a tua carreira. E dentro de planejar a tua carreira, você precisa saber definir os seus objetivos de curto, médio e longo, né? O longo seria, sei lá, promoção. Então, e o curto é você definir quais projetos ou indicadores você precisa mexer para que aquilo consiga acontecer. Então, você precisa ter clareza disso. Segundo, você precisa interpretar o teu caminho, né? Se isso está no caminho, se você está indo bem ou se você não está indo bem. Então, feedbacks é super importante, né? Então, tenha uma conversa muito próxima com o teu gestor direto e com teus pares também, né? Uma analogia, uma análise ali 360, né? De todos os lados. E aí, refletir sobre os seus resultados, né? Então, se você foi bom, se você foi mal, aprenda tanto com o erro e tanto com acerto, tanto com o erro. Aqui é importante, eu não falei, mas é importante o seguinte: quando você olha um par seu que se deu muito bem, né, um cara da tua equipe, uma menina da tua equipe tal, que está indo muito bem no trabalho, começa a modelar isso também, né? Por que ele está indo bem? Né? Então coloca ali no papel quais características que estão ajudando ele, e aí tenta absorver isso também. Puta, um par seu não foi bem, ele tomou uma bronca, ele errou algum projeto e tal, por que aconteceu? Tenta entender, também anota o que não fazer, e com você também. Total. E com a gente também, então se você foi bem ou se você foi mal, identifica o porquê, e aí tenta aprender também. Se a gente manter vou fazer uma proposta para quem estiver ouvindo aqui, né? Passa uma semana super atento para essas dinâmicas. Cara, depois de um call, depois de uma reunião, depois de uma apresentação, um e-mail, foi bom ou foi mal e o que eu aprendi? Se vocês viverem uma semana assim, presentes para o crescimento de vocês, vocês vão ver que isso é muito mais rico do que, sei lá, 2, 3 meses de trabalho indo trabalhar por trabalhar. Então, você consegue evoluir a tua carreira só de você estar presente para o que está acontecendo com a tua carreira. E aí, lembra que a promoção são 2 coisas, né? Você estar pronto e ter vaga. Quanto antes você estiver pronto, melhor. E você estar pronto não significa que você precisa ter 1, 2, 3 anos na cadeira. Você está pronto é o quanto de esforço você gera para aprender o que você precisa aprender. Então, se você aprender em 1 mês, cara, você está pronto. Não significa que você vai ser promovido, porque tem uma série de outros fatores. Por exemplo, como a vaga pronta. Bom? Item 2 lá, então planejamos a carreira, beleza. A gente precisa aprender, segundo item aqui, a contar a nossa história. Ela vale muito mais do que o currículo. Então é importante que você saiba puxar conversas com os gestores, ou com pessoas mais sêniores que você dentro da organização, os pares do teu gestor, os gestores do teu gestor, ganha, como é que se diz? Fugiu a palavra aqui, mas ganha facilidade, né? Ganha sinergia ali com esse. Isso, fique à vontade de ter essas conversas por meio de contar a sua história. Nessas conversas você vai precisar aprender a contar a tua história, conta a tua história como se fosse um Netflix, né? Deixa a pessoa curiosa, né? Usa de tempero a sua vulnerabilidade, então escolhe alguns tombos que você queira falar e que você domina os seus aprendizados, você superou aquele tombo, por que foi importante, e aí conta, divide com o interlocutor, isso vai gerar muito mais conexão, muito mais transparência, vai te mostrar muito mais autêntico e muito mais sênior também. Terceiro item aqui tem a abertura para falar com a alta liderança da tua empresa, então você planejou a tua carreira, você tem abertura, você sabe contar a tua história, você precisa agora puxar essas conversas com os gestores dos gestores aí. E é importante que você saiba fazer isso, primeiro,
comportando-se com cargos à frente para o teu. Então, comporte-se com 2, 3 cargos à frente, modela essa forma de trabalhar, essa forma que responde e-mail, essa forma que atende o telefone, essa forma que conduz reuniões das pessoas mais sêniores dentro da tua organização, extrai o que você quer usar de legal e coloca no teu dia a dia, na próxima semana, segunda-feira, no teu dia a dia, e aí você já começa a mensurar se isso está indo bem ou se isso não tá sendo legal. Over delivery, então você precisa estar disposto para fazer todos esses tópicos aí, você precisa estar disposto a entregar mais do que é o teu trabalho. Então, antes do teu expediente, depois do seu expediente, na hora do almoço, aos sábados, domingos, cara, você precisa parar para estudar, para se preparar, para você ganhar principalmente repertório para fazer essas conversas. Porque lembra que o intuito dessas conversas não é pedir promoção, não é pedir projeto, não é pedir nada, cara. É bater papo sobre assuntos que estão na pauta da organização. Não é porque você é um estagiário ou você é um júnior ali que está começando a carreira que você não pode discutir os itens mais estratégicos. Aliás, quanto mais você souber o que é a estratégia do executivo, melhor ainda para você colocar no teu dia a dia. Então é importante que você tenha repertório para fazer essas conversas. Lembra que não dá para falar de televisão, novela, entrar nas pautas aí mais superficiais, porque esse tipo de conversa não mostra que você é um cara mais preparado, que você é um cara mais profundo. Então, é importante você criar repertório. Muito importante aqui, você foi para essa conversa, para esse almoço, e aí o teu gestor falou assim, pô, Vitão, faça isso aqui, é importante que a gente tenha uma dinâmica aqui de inovação, talvez seja legal a gente desenvolver, sei lá, as mídias sociais aqui da empresa, não sei. Certamente nessas conversas o gestor ele vai colocar alguma coisa que ele queira fazer na cabeça dele. Ele nunca vai comentar e vai falar e vai ficar por isso mesmo. Ele vai te dar algum input de falar assim, cara, é importante a gente ter uma agenda assim, assim, assim. Vai ser um tiro no pé se você voltar para a tua mesa e continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então é importante que você enderece isso. Puta, eu escutei ali que a agenda de blockchain é importante, cara. Eu preciso aprender sobre isso, eu preciso ir em eventos sobre isso e eu preciso executar. Isso é o mais importante. Então, se você pescou as ideias, é importante que você execute. E aí, como é que você vai executar isso? E aí você precisa fazer aquela cama, né? Que a gente fala no mercado, você precisa fazer a cama. Então, combina com o teu... Pô, fui almoçar com o gestor, ou um café que seja. E ele me falou dessa agenda aqui. Puta, eu me interesso por essa agenda, eu estou estudando com essa agenda e eu vejo a oportunidade de fazer no meu dia a dia. Volta com o teu gestor direto e fala assim, cara, puta, tive uma conversa assim com fulano, papapá, e puta, queria trabalhar um pouco nisso, o que você acha? Combina, contrata. E aí ele vai falar assim, puta, faz sentido. Claro que faz sentido, está na agenda da empresa, claro que faz sentido. E aí você, de forma bem estratégica, você se insere nas agendas mais importantes para o que você quer colocar ali. Você não está passando a perna em ninguém, você só está sendo estratégico, cara. Você está trabalhando de forma eficiente e eficaz. É um pouco disso que a gente prega dentro do Carreira Talks, que a gente olha para as coisas de forma eficiente e eficaz sempre, com muita estratégia. Massa. Eu queria muito agradecer você, Ângelo, pela atenção aí na nossa preparação prévia aí. Agradecer a Link também como um todo, né, pela oportunidade de convidar aqui para a gente falar um pouco sobre carreira. E a mensagem final que eu queria deixar para a galera aqui é a seguinte: não deixa a carreira na mão do teu gestor. O teu gestor ele tem uma série de pipas, problemas para responder, e é muito romântico a gente esperar que o teu gestor vai fazer isso por você. Então, se empodere da tua carreira, faça o que você precisa fazer. A gente te deu alguns itens legais aqui para você já começar a fazer. E a gente está num momento que a gente não consegue saber qual vai ser o futuro, então a melhor forma da gente saber qual que é o futuro é a gente construindo o nosso próprio futuro. Então, quero agradecer mais uma vez a todos, estou super disponível para falar, vai ter um Instagram aí, adiciona lá, a gente fala, bate um papo, manda direct que a gente fala mais sobre isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado.
Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, de gestão estratégica de carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!